Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre decaimento radioativo, né? E decaimento radioativo nada mais é do que uma emissão das partículas que a gente aprendeu, partícula alfa, beta, radiação gama, a partir de um núcleo instável, né? No núcleo que acaba emitindo radiação. Olha aqui nosso alfa, o nosso tem próton aqui, nêutron, elétron, que é a radiação beta, tem a radiação gama aqui também. Vamos ver como que funciona esse processo de decaimento, né? Como que funciona esse processo de emissões de partículas radioativas. Para acontecer uma emissão radioativa, eu preciso do quê? De um núcleo instável. Então esse núcleo geralmente é um núcleo grande ou um núcleo com muito próton, com nêutron, né? Então esse núcleo ele é instável, ele acaba não suportando ali as interações dentro desse núcleo e acaba sendo emitido radiações, né? Então a gente tem a radiação gama, a beta aqui, radiação gama que é uma onda, tem aqui as partículas alfa sendo liberadas, até que seja atingido a estabilidade. Então de um núcleo instável ele acaba emitindo radiação alfa, beta ou gama, beleza? O primeiro tipo de radiação que a gente tem é uma emissão de partículas alfa. Então, quando um átomo, ó, olha o texto aqui, ó, quando um átomo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico cai de 2 unidades, seu número de massa em 4 unidades. Tá bom, vamos entender o que acontece aqui, ó. Peguei um átomo genérico aqui, 10, 20. Esse aqui não é radioativo, mas eu vou colocar só para fins didáticos, tá bom? Então esse átomo X aqui, ó, ele vai emitir uma partícula alfa. Então do seu núcleo vai sair o quê? Vai sair uma partícula alfa que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. O que vai acontecer com o seu número atômico? Ele vai decrescer de 2 unidades, já que ele perdeu 2 prótons, né? Então ele vai de 10 para 8. Perdeu 2 prótons. E seu número de massa decresce de 4 unidades. Por quê? Ele perdeu aqui, ó, 2 prótons e 2 nêutrons. Então sua massa decresce de 4 unidades. Então ele vai de 20 para 16. Beleza? Como que isso aqui é um exemplo bem simples, né? Qual que vai ser esse átomo que vai ser formado quando um urânio, né, de massa 238, emite uma partícula alfa? Tem um decaimento emitindo uma partícula alfa. Ele vai formar um novo elemento químico, onde sua carga, né, seu número de prótons vai decrescer em 2. Então, se era 92, vai para 90. Olhando na tabela periódica, quem tem número atômico 90 é o nosso tório. Preciso decorar isso? Não, no exercício ele vai dar a tabela periódica ou ele vai dar nos dados qual que é o elemento químico de número atômico 90 aqui nesse caso. E sua massa decresce em 4, né? Então 234. Só que a gente olha e fala assim, pô, Jorge, decresce em 2, decresce em 4, tem um jeito que vai funcionar sempre? Tem. O jeito que vai funcionar sempre é eu fazendo o balanceamento de carga e o balanceamento de massa, ó. Olha aqui, ó. E em cima é a nossa massa, tá bom? Então eu vou fazer meu balanceamento aqui, ó, de massa. Para eu fazer meu balanceamento de massa, eu tenho que fazer o quê? Tudo que tem que ter antes tem que ter depois. É o mesmo raciocínio que a gente tem quando a gente faz um balanceamento normal, só que agora a gente está balanceando prótons e nêutrons, né? Então o balanceamento de massa que a gente tem aqui, ó, 238, que é antes da seta, tem que ser igual ao quê? O que tem depois da seta, que é 4 mais, aqui no caso seria x, né? Mas como a gente já sabe que é 234, beleza. 238 é igual a 238, sim, tá balanceado. Assim funcionaria sempre, né? Ou posso também fazer, e eu devo também fazer o quê? O balanceamento de carga, que é o pedaço de baixo aqui, né? Ó. Tem nosso balanceamento de carga. O balanceamento de carga eu tenho o quê? Antes da seta, 92 é igual a 2 a partícula alfa mais 90. Sim, 92 é igual a 92. Sim, tá balanceado, tá bom? Então os balanceamentos de reações nucleares, ele vai ser balanceamentos de carga e de massa, balanceamento de prótons e nêutrons, diferentemente dos balanceamentos que a gente vinha antes, tá bom? Antes, quando a gente fazia, por exemplo, o balanceamento da reação da água, que era assim, H2 mais meio de O2 formando H2O, por exemplo, a gente olhava o quê? Ah, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios.
meio O2, um oxigênio está balanceado. Tudo que tem que ter antes tem que ter depois. Só que aqui, esse exemplo aqui, ó, não é uma reação nuclear. Uma reação nuclear altera o núcleo. Então a gente não vai ver mais os átomos, e sim prótons e nêutrons. Porque se a gente olhasse por átomos, a gente olharia aqui. Ah, aqui tem um urânio, o que teria que ter do outro lado? Um urânio também. Só que aqui a gente tem uma reação nuclear, a gente altera o átomo, né? A gente altera o elemento químico. Antes ele era urânio, agora ele se transformou em outro elemento, se transformou em tório. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Então a gente faz o balanceamento em cima, que é de massa, o balanceamento embaixo, que é de carga. Então esse é o nosso decaimento alfa. Vamos ver como que funciona o decaimento beta agora. Emissão de partículas beta. Então, quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de uma unidade e seu número de massa permanece constante. Então, vamos ver como que funciona aqui, ó. Então, o seu número de atômico aumenta em uma unidade, então se era 10 se transforma em 11 e sua massa permanece igual, tá? Eu falei para vocês que partícula beta tem todas as características de um elétron. Mas eu falei assim, não é um elétron, porque esse elétron está saindo do núcleo. Aí você olha e fala assim, pô, mas olha aqui, alguém está vendo um Ezinho aqui dentro? Não tem Ezinho, não tem elétron. Então como que sai esse elétron aqui de dentro, né? Como que sai essa partícula beta? Da seguinte maneira, ó, um nêutron, ele acaba se transformando em próton, mas emitindo essa partícula beta. Por isso que o número atômico aumenta em 1, né? Porque o nêutron que não tem carga se transforma num próton, aqui é P, né? Se transforma num próton, emitindo uma partícula beta. E aqui a gente faz, né? Balanceamento de carga, balanceamento de massa, ó. Então a minha massa aqui, ó, 1 é igual a 1 mais 0, beleza. 0 é igual a 1 menos 1, sim. Então acabei fazendo o meu balanceamento de carga e de massa. Então a partícula beta, ela sai do núcleo da transformação do quê? De um nêutron para um próton. Então, por isso que o número atômico aumenta. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. A gente tem o nosso chumbo, que ele está emitindo uma partícula beta. O que ele vai formar aqui, né? Então, ele vai formar um novo elemento químico, certo? E vamos fazer agora o balanceamento de carga e o balanceamento de massa. Ó. Eu vou colocar aqui ó, o átomo X, que eu não sei qual que é, que tem meu número atômico Z e massa A. Então, a gente começa ali, ó, fazendo o nosso balanceamento de massa, que é mais fácil, né? Balanceamento de massa. E meu balanceamento de massa, tudo que eu tenho antes, que é o que? 210. Tem que ser igual ao que tem depois a seta, que é 0 mais A. Então, meu, rapidinho, A é igual a 210. Tranquilo. E depois a gente tem que fazer também, ó, nosso balanceamento de carga. Balanceamento de carga, aqui, ó, carga. Balanceamento de carga eu tenho aqui, ó, 82, que é antes da seta, tem que ser igual ao que tem depois, que é menos 1 mais Z. Fazendo essa conta, meu número atômico é igual a 83. Aí eu vou lá na tabela periódica e procuro quem é o elemento de número atômico 83. E descubro que é o nosso Bi, bismuto. Então, nosso átomo X aqui vai ser o que? O nosso bismuto de número atômico 83 e massa 210. Então, o meu chumbo ele se transforma em bismuto com a emissão de uma partícula beta. Beleza? Muito bom. O que falta? Radiação gama agora. A radiação gama, contrário das emissões alfa e beta, que são partículas, a radiação gama é somente uma onda, tá? E como que essa onda é emitida, tá? Ela é emitida logo depois de uma emissão de uma partícula alfa e beta. Por enquanto fica muito abstrato. Ó. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar numa panela. Eu tenho a minha panela aqui, certo? A minha panela eu vou colocar no fogo. E vou aquecer aqui, ó. Vou aquecer, vou deixar ela bem quente. Né? Bem quente, sem nada. A gente vai ver que ela vai começar o quê? Irradiar calor, né? Aí eu tiro ela do fogo, né? Vou lá com a minha mão, né? Não vai encostar a mão, senão você vai queimar sua mão, mas chega pertinho, ó. Você vai sentir o quê? Você vai sentir a radiação, você vai sentir o calor saindo dessa panela, certo? Você vai sentir uma radiação infravermelho, que é o nosso calor, né? Tá saindo calor ali dentro dela. E depois de um tempo, né? Ela vai, né?
entrar na temperatura ambiente, né? Ele vai ficar na temperatura ambiente e pronto, vai parar de emitir radiação infravermelho. E é mais ou menos isso que acontece com a minha partícula também. Quando eu acabo de emitir uma partícula beta aqui, ó, por exemplo, do césio, ele se transforma num bário instável. É como se fosse minha panela quente, né? Então aqui eu aqueço minha panela, ele está emitindo radiação até atingir a estabilidade. Essa radiação da panela é uma radiação infravermelho. A radiação que o bário vai emitir é uma radiação gama para atingir a estabilidade. Se olha para esse bário instável aqui, ó, e esse bário estável, olha para cá. Tem alguma diferença na nomenclatura? Não. A única diferença daí é que ele está energético, né? Imagine se tirar algo do seu núcleo, você fica excitado, você fica instável. Então você emite energia para fora, que no caso ali é a radiação gama, e até atingir a estabilidade, tá bom? E a mesma coisa aqui, né? Qual que é a diferença entre essas panelas aqui, ó? Se você não chegar perto e olhar de longe, dá para você saber se a panela está quente ou não? Não, não dá para saber, né? Só quando você chega perto, sabe que está emitindo radiação. Então, radiação gama, ele vem só depois do decaimento de uma partícula alfa ou beta, porque ele vai mexer no núcleo, né, desse átomo, ele vai se tornar instável, né, vai sair alguma coisa dentro dele, e para equilibrar, ele emite energia, que no caso é a nossa radiação gama. Tudo bem? Deu para entender? Sim? Vamos fazer um exercício aqui, rapidinho, para a gente absorver melhor esse tema. E a gente chega no nosso exercício 5, ó. Nosso exercício 5, ele pergunta quantas partículas alfa e beta são emitidas para transformar o tório no nosso radônio. Como que a gente faz isso aqui, né? Primeiro vamos escrever a equação química aqui, ó. Então eu tenho lá o meu 90, que é o nosso TH, o tório, de massa 232. Ele vai se transformar no nosso Rn 220. E ele já diz aqui, né? Ele acaba emitindo radiações alfa e beta. Então a gente tem o nosso alfa, que é 2 e 4, e tem a nossa radiação beta também, que é menos 1 e 0. Quantos alfa e quantos betas vão ser emitidos? Não sei. Então eu vou colocar aqui uma certa quantidade de alfa e uma certa quantidade de beta. Então Azinho e Bzinho. Muito bem. A gente aprendeu que precisa fazer o balanceamento de carga e o balanceamento de massa, né? Então vamos fazer aqui, ó, em cima, o nosso balanceamento do quê? De massa, aqui, balanceamento de massa. Então tudo que tem antes da seta tem que ter depois, né? Não vai surgir próton, surgir nêutron do nada. Então eu tenho ali, ó, 232, que é o que eu tenho antes da seta, vai ser igual ao que eu tenho depois, que é 220, mais uma certa quantidade de alfa, que eu não sei, né? Então, Azinho alfa, se tiver um alfa é 4, se eu tiver 2 alfa é 8 e assim por diante. Então, é quantidade de alfa vezes 4, que é a massa de alfa, mais a quantidade de beta vezes 0, já que a massa de beta é desprezível, né? Característica de elétron. Então, faço balanceamento de massa e faço também, ó, o nosso balanceamento do quê? De carga, que é a partezinha de baixo. Então, nosso balanceamento de carga. Nosso balanceamento de carga, eu tenho aqui antes da seta 90, vai ter que ser igual a 86, mais a quantidade de alfa vezes a carga de alfa, que é 2, mais a quantidade de beta vezes a carga de beta, que é menos 1. Beleza. A gente tem duas incógnitas, a gente tem A e B, né? Azinho e Bzinho, que é a quantidade de alfa e a quantidade de beta. Então a gente cai num sistema, né? Ó, duas equações e duas incógnitas. Tem várias maneiras de você calcular, resolver um sistema. Você pode isolar, substituir e tudo mais, pode somar. Mas olha aqui que interessante, né? Quando a gente olha a massa, ó, na massa, quando eu pego a quantidade de betas, que tem massa desprezível, eu acabo cortando essa incógnita, né? Então na de massa tem uma incógnita só tem um A. Aí pela massa eu consigo descobrir a quantidade de alfa, sabendo a quantidade de alfa, jogo na equação de carga e descubro a quantidade de beta. Fica mais fácil, né? Fica rapidinho. Então aqui, ó, descobrindo a quantidade de alfa, jogo para lá, né? 220 dá 12, 12 dividido por 4, 3. Então a quantidade de alfa é igual a 3. Então eu tenho aqui, ó, até deixar de vermelho, eu tenho aqui, ó, 3 alfas. Aí eu já posso substituir esse A por 3 aqui, né? E faço a continha aqui, ó. Então 90 igual a 86 mais 6, que dá 92. Passo para lá, menos 2.
Menos 2 é igual a menos B. Então B é igual a 2. Então a quantidade que eu tenho de partículas beta é igual a 2. Então aqui eu vou ter 3 alfas e 2 betas. Tudo bem? É assim que a gente consegue calcular, né, o exercício de decaimento, perguntando a quantidade de alfa e beta que foram emitidos. Beleza? Na sequência, a gente tem 5 exercícios para fazer. Já tem o gabarito aqui do lado, já tem o vídeo com a resolução dos exercícios. Caso você tenha alguma dúvida em algum exercício, vá lá para o vídeo de correção. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida, aquela comentada e muito obrigado pela atenção. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.